Olá, bem-vindos à nossa unidade 8 do nosso curso de primeiros socorros. Nessa unidade vamos falar sobre traumas ortopédicos, sobre contusão, entorse, luxação ou fraturas. Nos acidentes automobilísticos de moto, acidentes de trânsito, em quedas, inclusive queda da própria altura, esses são os tipos de trauma mais comuns. Então vamos diferenciar quais são esses tipos de trauma, qual o tipo de acometimento desse sistema ortopédico, ou seja, do sistema osteomuscular, e vamos dar a maneira de tratamento nos primeiros socorros. Bem, vamos lá. Essas quatro situações, ou seja, contusão, entorse, luxação e fratura, geralmente são apresentadas como uma unidade que não são de tratamento imediato. Ela deve ser socorrida, deve ser prestado esse socorro, deve ser prestada a imobilização, ou seja, os primeiros socorros vão se resumir a uma ação que prepara esse paciente ou essa vítima para o atendimento especializado. Sempre no atendimento, você vai ter que prestar para essa vítima transmitir segurança, transmitir calma, imobilizar esse membro, ou seja, atenuar a dor, diminuir a dor, pois provavelmente ela vai precisar de um tratamento especializado, de uma mobilização dentro de uma instituição hospitalar. Então é muito importante que você esteja apto para prestar esse primeiro atendimento. No primeiro atendimento, nos primeiros socorros, então, provavelmente você vai imobilizar e, após a avaliação, caso necessário, como já vimos nas aulas anteriores, caso isso ofereça um bem maior, nós vamos transportar essa vítima. Bem, vamos separar esses tipos de trauma. O primeiro tipo, a contusão. É uma lesão provocada por pancadas sem a presença de grandes ferimentos abertos, ou seja, o que a gente chama de lesão da pele. Geralmente ela é provocada no jogo de futebol, numa queda não muito grave, geralmente em queda da própria altura. Os sintomas costumam ser dor, inchaço na área que foi afetada, podendo haver uma coloração preta ou azulada, que como a gente viu nas aulas anteriores, essa coloração preta ou azulada pode indicar extravasamento de sangue embaixo da pele. Então, devido a esta pancada, a esse trauma local, você pode apresentar um extravasamento moderado ou mais severo embaixo da pele, no local da lesão. Os procedimentos imediatos num caso de contusão são aplicar a bolsa de gelo nas primeiras 24 horas ou uma compressa gelada, repousar a parte lesada e se persistirem os sintomas e a dor, você deve procurar o socorro especializado. Por que a água gelada? Geralmente a compressa fria, a bolsa de gelo, faz a vasoconstrição. Como nós falamos, no local da pancada pode haver um extravasamento de sangue ou de linfa, que a gente chama de líquido intersticial. Com a aplicação de calor frio, ou seja, de compressa gelada, você vai diminuir o calibre desses vasos e você vai diminuir o processo de sangramento ou de extravasamento nesse local, que é o que vai causar desconforto e dor. Então é muito importante que nas primeiras 24 horas você aplique esse calor frio. Lembrando que nas primeiras 24 horas, após esse período, o efeito não é mais eficaz. O nosso segundo tipo de trauma ortopédico é o entorse. O entorse é caracterizado por ser uma ligação dos ligamentos, ou seja, das articulações, onde essas se esticam além da sua amplitude normal, ou seja, rompendo-se. Quando ocorre esse entorse, há uma distensão de ligamentos, mas geralmente não há deslocamento do osso ou ruptura desse tecido ósseo. As formas mais graves podem produzir uma instabilidade da articulação, que às vezes vão ser acompanhadas por luxação. No caso do entorse, qual é o procedimento a ser adotado nos primeiros socorros? Os procedimentos imediatos, ou seja, o tratamento que a gente faz, também é a aplicação de compressa fria ou de gelo para fazer essa vasoconstrição e diminuir o hematoma, diminuir o sangramento ou extravasamento de líquido. E após esse período de 24 horas, aplicar compressas mornas. Agora, qual o intuito da compressa morna? Como nós vimos, nas primeiras 24 horas, compressa fria ou gelada, para fazer a vasoconstrição e evitar que tenha um extravasamento de sangue ou de líquido. Se a compressa fria faz essa vasoconstrição, ou seja, essa diminuição do calibre dos vasos, a compressa morna vai fazer o efeito contrário. Ela vai relaxar, ela vai dilatar, ela vai aumentar o calibre. Então, após 24 horas de aplicação de compressa fria, você faz a aplicação de compressa morna para fazer uma vasodilatação e começar a diminuir a dor no local. Lembrando que é importante que você mantenha essa parte imobilizada e repousada, ou seja, a articulação que foi acometida deve ser movimentada o mínimo possível.
Luxação. O que são as luxações? A luxação é uma lesão em que uma das extremidades do osso da articulação é deslocada do seu local. Então, para que ocorra uma luxação, é preciso que você tenha uma articulação, que dois ossos se articulem em todo esse conjunto de ligamentos, de bursa, de cápsula sinovial. Então, nesse processo ocorre a luxação. O dano pode ser muito grave, ele pode afetar vasos sanguíneos, tecidos moles, ou seja, musculatura, e causar grandes danos aos nervos e também a essa cápsula articular. Nas luxações, como a gente já falou, ocorre o deslocamento, ou seja, a perda do contato parcial ou total dessas duas extremidades dos ossos, ou seja, um osso que se articula com o outro, que funciona de maneira organizada e ordenada. Quando ocorre a luxação, eles saem do seu eixo. Eles param de se comunicar. Isso pode ser de forma mais grave ou menos grave. Lembrando que é um processo muito doloroso. As articulações que mais sofrem com esse processo costumam ser o ombro, o cotovelo, a articulação dos dedos e da mandíbula. Caso muito comum que a gente vê um trauma ortopédico, um trauma de luxação, é a luxação da mandíbula. Então ocorre o deslocamento, ocorre o desalinhamento da articulação mandibular e a pessoa sente dor e dificuldade de locomover a sua mandíbula. As características são dor intensa no local afetado, é uma dor muito forte, é uma dor bem maior que na contusão e que no entorse. Geralmente afeta todo o membro que sofreu esse dano na articulação. Causa impotência funcional, ou seja, o membro afetado, devido à dor, não vai conseguir se movimentar adequadamente. Pode ter deformidade no local, ou seja, esses ossos que se comunicavam, que funcionavam de maneira alinhada e ordenada, estão desalinhados, desordenados. Então, isso pode causar, inclusive, uma deformidade visível no local. E pode apresentar um encurtamento do local, ou seja, pode ter um sangramento e o tratamento tem que ser feito de maneira dentro do ambiente hospitalar. Os procedimentos imediatos que vão ser prestados nos primeiros socorros numa luxação são: mais uma vez, a aplicação de bolsa fria, ou de calor frio, ou de gelo, para fazer essa vasoconstrição, diminuir o sangramento e futuros e possíveis hematomas e hemorragias, imobilizar o local, prepará-lo para o transporte, pois sabemos que esse tipo de trauma ortopédico tem que ser tratado dentro do hospital. Lembrando que a imobilização deve ser feita de forma adequada, com o que você tiver no local. Pode ser pedaços de madeira, papelão, almofadas. Lembrando que vamos estar num ambiente extra-hospitalar. Não estamos falando de um socorro especializado, onde você vai ter tálamo e outros artefatos que podem fazer. Então você vai fazer com o que você tiver à mão, mantendo esse membro mais próximo da forma anatômica possível. Bem, agora vamos falar das fraturas. A fratura é uma interrupção do tecido ósseo. Ela pode acontecer de maneira completa ou de maneira incompleta, onde esse osso se parte e se separa, ou de maneira incompleta, onde ele tem a fratura que não faz com que ele se desalinhe, se solte. Ela pode se separar e pode simplesmente estar numa parte desse osso. Lembrando que, para você que cuida de idosos, nós temos um grande agravante que é a osteoporose, ou seja, a diminuição da densidade do tecido ósseo. Então, o idoso que é acompanhado tem que ser acompanhado de perto, com muita cautela, pois uma queda da própria altura pode causar fraturas severas, que podem, inclusive, ser fraturas expostas ou abertas, que falaremos daqui a pouco, que podem causar danos, hemorragias muito graves e até irreversíveis, levando ao estado de choque. Geralmente, a fratura ocorre por quedas, por trauma, ela apresenta dor intensa no local, pode apresentar hematoma, deformidade do local e também, horas após essa fratura, caso ela seja incompleta, pode começar a apresentar um grande edema e mudança na coloração da pele desse local. Os procedimentos imediatos no caso de fratura são observar o estado geral do paciente, procurar lesões mais graves com ferimentos da pele, com extravasamentos, acalmar o acidentado. Então é muito importante que você transmita confiança, que você fale para ele o que você vai fazer. Geralmente, para alinhar esse membro, caso você possa fazer isso, seja uma fratura fechada, é um processo doloroso. Então é importante que se a vítima estiver consciente, ela saiba o que vai estar acontecendo, que você passe para ela, que você vai estar fazendo o melhor para ela, que esse membro vai ser mobilizado e imobilizado para evitar danos futuros, mas que ela esteja consciente e colaborativa. Imobilizar o membro, colocá-lo na posição mais próxima ao anatômico possível, como já falamos, usar talas caso necessário,
Como estamos falando de primeiros socorros, mais uma vez, o que você tiver à mão, pedaços de madeira limpos, lógico que sem pregos, sem farpas, pedaços de papelão, uma almofada enrolada, um cobertor enrolado. Então estamos falando da maneira que você possa prestar um socorro adequado com o que você tenha à mão. Aí você vai ter que avaliar o seu ambiente e ver o que você vai poder usar. Lembrando que as fraturas, falamos aqui, demos uma ênfase à fratura fechada. A fratura exposta, é muito importante que você avalie, que você veja o estado geral do paciente, pois uma fratura exposta pode causar danos aos tecidos moles, ou seja, a musculatura, a pele, pode causar danos vasculares a vasos, a artérias de grande calibre. Isso pode levar a uma perda de volume, uma perda de sangue, levando ao estado de choque. Então é muito importante que você avalie num caso de fratura exposta, ou seja, de fratura aberta, quando você consegue ver o tecido rompido, quando você consegue ver o osso exposto, que você avalie o estado geral do paciente. Não que numa fratura fechada você não precise, mas na fratura exposta isso é muito importante. Os cuidados com essa fratura. Ela deve ser mantida úmida e fechada. Você deve colocar uma compressa, um tecido limpo e, se você tiver soro fisiológico ou água filtrada, para que você mantenha essa fratura limpa e úmida até ser imobilizada e transportada. Lembrando que no caso de fratura exposta, você vai imobilizá-la da maneira que ela tiver. Você não vai trazê-la para a forma anatômica, você vai imobilizar essa fratura para que ela se movimente até a chegada do transporte do socorro especializado. Lembrando, mais uma vez, que é muito importante que, nesses casos, seja feito contato com o socorro especializado, com o SAMU, com o bombeiro, com o resgate. Mais uma vez, angarie pessoas que estejam ao seu lado, coordene essa equipe e peça para que alguém faça contato e providencie para que o socorro especializado chegue o mais rápido possível. Lembrando que, nos primeiros socorros, todo minuto é muito importante. Bem, essa foi a nossa 8ª unidade, falamos sobre traumas ortopédicos, demos um pouco de ênfase para a contusão, entorse, luxação e as fraturas. Dividimos as fraturas em fechadas e expostas e, mais uma vez, lembramos que é muito importante recapitular que o socorro especializado deve ser contatado. Até a próxima aula.